Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, o seu noticiário diário que você assiste na internet, no meu canal do YouTube, Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e eventualmente no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Bem, esta é a edição do Web Jornal do Paulo Maciel de terça-feira, 17 de novembro de 2020, dia de São Hugo, Santa Isabel da Hungria, uma santa muito popular, e Santa Vitória. Estamos na 33ª semana do Tempo Comum na Igreja Católica Apostólica Romana. A fase da Lua, que começou no dia 15, é a Lua Nova. Bem, nesse dia 17, estamos na terça-feira, é o dia da criatividade. Olha aí, tem o dia da criatividade. É o Dia Internacional dos Estudantes, Dia Mundial da Prematuridade, tem até o Dia da Prematuridade. Dia Nacional do Combate à Tuberculose, importante. Então, vamos levar o nosso jornal aqui com várias notícias, ainda falando um pouco das eleições. Daqui a pouco eu vou contar para vocês alguns resultados, porque é importante passar essas informações do momento. A eleição 2020 foi no domingo, 15 de novembro. Estamos no dia 17, vai haver segundo turno nos municípios da Grande Vitória, em várias partes do país também. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa situação. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios na tarde de segunda-feira. O café arábica bebida dura, R$ 488. Café arábica bebida Rio, R$ 386. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 394. São preços da saca de 60 quilos no Centro de Comércio de Café de Vitória. O dólar fechou na segunda-feira em baixa de 0,69%, cotado a R$ 5,43. A Bolsa Brasileira teve alta, olha, uma boa alta, 1,63%, somando 106.429,92 pontos. O salário mínimo em vigor vale R$ 1.045. O salário mínimo por hora, R$ 4,75. E por dia, R$ 34,83. Taxa Selic, 2% ao ano. E a inflação dos últimos 12 meses, de acordo com um índice que é utilizado pelo Banco Central do Brasil, 3,92%. Vamos agora a outra notícia da editoria de polícia. Temos uma notícia de uma morte na tarde passada. Tarde de segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. Um homicídio foi registrado na tarde de segunda-feira na cidade de Serra, na região metropolitana do Espírito Santo. Foi no bairro, qual bairro? Deixa eu ver, no bairro Costa Dourada. Esse crime aconteceu por volta das 17 horas. No início da noite, logo após às 6h30 da noite, o rabecão chegou ao local para recolher o corpo. A vítima estava de motocicleta quando ocorreu o assassinato. As motivações do crime não foram divulgadas. A polícia estava no local, mas como o crime era recente, as motivações do crime estavam sendo investigadas ainda. A Polícia Civil certamente vai passar as informações posteriormente. Marinha do Brasil e dos Estados Unidos, olha que bonito, hein? Uma cerimônia de homenagem póstuma. Marinhas do Brasil e dos Estados Unidos homenageiam veteranos da Segunda Guerra. Navios dos dois países participaram do ato.
Então vamos à notícia completa, que é da Agência Brasil. As marinhas do Brasil e dos Estados Unidos fizeram uma homenagem no último fim de semana aos tripulantes mortos do submarino. Deixa eu ver qual é o nome do submarino. É um submarino norte-americano, R-12, durante a Segunda Guerra Mundial. Entre esses mortos, havia 2 oficiais brasileiros. O submarino, ele naufragou no largo de Key West, na Flórida. A homenagem ocorreu no domingo e envolveu o navio Escola Brasil, da Marinha Brasileira, e as embarcações USS Zephyr e USCG Charles Sexton, da Força Naval Norte-Americana, e constituiu no lançamento de flores ao mar a partir do navio brasileiro. O USS R-12 era um submarino da classe Romeu, que era utilizado para treinamento das tripulações de submarinos de combate, e naufragou em 12 de junho de 1943. Entre os mortos estavam os brasileiros Júlio Lima de Moura e Alberto Gonçalves Rosauro de Almeida, ambos capitães-tenentes da Marinha do Brasil, que faziam o intercâmbio da embarcação. Em 11 de junho de 1945, os oficiais brasileiros foram condecorados póstumamente com a Medalha de Serviços de Guerra. O navio Escola Brasil, que realiza viagem de instrução de guardas marinha, realizou exercícios navais em águas internacionais do Caribe no dia 28 de outubro com o contratorpedeiro norte-americano USS William P. Lawrence. A viagem de instrução é uma etapa final da formação dos oficiais da Escola Naval e tem entre os seus propósitos estreitar os laços com as nações amigas e familiarizar também os guardas marinha com as atividades associadas às diplomacias naval e de defesa em apoio à política externa brasileira. É importante o trabalho executado pelos nossos homens das Forças Armadas. Escolas onde houve votação reabrem nesta terça-feira. Então, olha, nesta terça-feira, dia 17, as escolas da rede estadual vão reabrir, aquelas que foram utilizadas na eleição. Então, esses educandários da rede estadual, utilizados pela Justiça Eleitoral como sessões de votação, não tiveram aulas presenciais na segunda-feira, ontem, sendo realizadas apenas atividades pedagógicas, não presenciais. Durante o dia, os espaços foram higienizados e nesta terça-feira as aulas presenciais retornam normalmente. Então, alunos, meus queridos discentes, retornem às escolas nesta segunda. Vamos estudar porque o saber é importante para a vida daqui para frente, vocês que são jovens. Sem o saber, é muito difícil progredir na vida. Bem, agora eu quero falar dos famosos, porque a eleição terminou e muitos famosos se envolveram. Tem famosos que gostam de disputar a eleição e é um direito deles. Todo cidadão, todo profissional, toda pessoa, todo indivíduo, né, com seus direitos em dia, podem participar. Então, por isso que é chamada a festa da democracia. E as celebridades também participam, as pessoas famosas. Alguns ganham, outros não. Então, alguns brasileiros conhecidos nacionalmente se candidataram e venceram, e outros perderam. 2 que venceram, vou falar só 2 aqui que venceram em São Paulo, foram o radialista veterano Eli Correia e também Tami Miranda. Eu não sei qual a profissão de Tami Miranda, é filho ou filha de... Era uma mulher, né? Depois, com esse negócio de... essa mudança aí de trans, né? Eu não sei definir, mas agora chamam ele de Tami, né? Então é o Tami Miranda, mas eu não sei a profissão. Ganhou, agora vai executar seu trabalho na Câmara de Vereadores em São Paulo, né? Quem perdeu foi a cantora Pepe, que faz a dupla com
Neném. Deixa eu ver. Então, não vou falar mais de artistas, de celebridades, não, porque são muitos. Muitos perdem, a maioria perde. Às vezes pensa que vai ganhar, mas a maioria perde. E tem sempre alguns que conseguem a vitória. Agora, eu vou falar de uma grosseria aqui. Um cantor, um músico, que fez uma grosseria com uma pessoa, eu me senti muito mal. Parece que essa grosseria foi feita comigo, entendeu? Pessoa famosa que, às vezes, vê um fã ou um profissional e trata com falta de cidadania. Olha só, vamos falar a notícia. Um youtuber, ele fazia um vídeo de pontos famosos em Salvador, a capital da Bahia, uma cidade que eu gosto tanto, já morei em Salvador durante 6 meses. Então, ele fazia imagens, um youtuber. E en passant, pegou imagens de um cantor, compositor e instrumentista famoso na Bahia, no Brasil. Principalmente participar de um programa em nível nacional, ficou bastante famoso. Foi uma coisa rápida, eu acho que foi coisa de segundos a imagem que ele pegou, segundos. E nem foi de frente também, não. Foi en passant, algo passageiro. Mesmo assim, esse famoso se achou no direito de ir até o rapaz que filmava para fazer uma descompostura, uma repreensão. Olha, mais ou menos ele disse assim: se você quiser uma entrevista, me peça. Se fosse traficante, você não filmava. Uma coisa assim, né? Uma coisa de grosseria mesmo. Depois de ser severamente criticado na web, na internet, por causa dessa bronca que deu no pobre rapaz, aí o músico procurou essa vítima, que eu digo que ele foi uma vítima, coitado, e posou para uma foto com ele. Então, dos males, o menor, né? Dos males, o menor. Agora, ele foi grosso, foi. Eu falo isso porque é chato. Eu também gosto de fazer umas filmagens, eu sou um repórter de mais de 30 anos de profissão e também tiro fotografias, muito mais de 30 anos. Desde de jovem eu filmo e tiro fotos. Então, eu acho uma grosseria mesmo a atitude dele. Ainda bem que depois que ele viu a repercussão negativa na internet, foi se redimir. Agora, uma vez, eu deixei de entrevistar um famoso, um cantor, justamente por causa disso. Tem gente que não tem humildade. Eu deixei de entrevistar um cantor, eu estava aguardando esse cantor, ele ia fazer um grande show em Colatina, acho que na Avenida Beira Rio, o palanque estava todo armado e tal. Eu fui, conversei com o empresário dele, estou esperando. Em 5 minutos ele vai te atender, estou esperando. Aí daqui a pouco dá 10 minutos, dá 15, eu vou lá pro empresário de novo. Ele vai me atender ou não vai? Tá, não, ele já vai te atender, pode deixar. Estou esperando. Eu sei que quando deu meia hora, eu acho que eu esperei até demais. Meia hora eu falei com o empresário, ele vai atender ou não vai? Senão eu vou embora. Peraí que eu vou falar com ele. Esperei um pouquinho, ele ficou lá conversando com o cantor, eu me tirei o time, tchau, daqui a pouco tô vendo ele me chamando, ei, vem cá, eu já estava longe. Eu fui embora. Peraí, tem que ter respeito também com o profissional. Marca uma coisa e não cumpre. Um cantor do Rio de Janeiro, inclusive famoso na época, hoje ele não está tão famoso, mas... Né. Agora, já entrevistei artistas humildes. Lutero Luiz, que fez o papel de um vereador naquele seriado Bem Amado, não sei se vocês lembram, o Bem Amado, ele era um vereador, tinha o Zeca Diabo, ele era o vereador da oposição lá na Câmara. Tinha o prefeito Odorico Paraguaçu, se não me engano, foi o vereador que veio aqui, Lutero Luiz, ele já até morreu. Foi muito simples para entrevistá-lo. Eu também entrevistei o Aguinaldo Timóteo, cantor que hoje está com 80 e poucos anos, também uma simplicidade a toda prova, foi solícito, falou de tudo na entrevista anos atrás. Então, a pessoa tem que saber lidar com um profissional de imprensa. Porque como
aconteceu com o cantor que eu abandonei aquela entrevista, não fui mesmo, não voltei. Então, pode ficar ruim para esses profissionais se eles fizerem isso com todo mundo, né? Bem, vamos lá às manchetes do jornal A Tribuna de segunda-feira. Segunda-feira, manchetes de capa do jornal de 16 de novembro de 2020. Falha em supercomputador atrasou a divulgação de resultados em todo o país. O UFES abre 10 vagas para professores. Mais um festival de desfalques no Fla. AT2. Sei exatamente o que quero conquistar. 333 mil eleitores não foram votar na grande vitória. Em relação à votação em 2016, o número de faltosos deste ano foi superior em todos os sete municípios. Ah, sim, 7 municípios da Grande Vitória. Serra foi a cidade com a maior ausência. Quem não compareceu tem 60 dias para justificar, junto à Justiça Eleitoral. Menos mulheres nas câmaras de vereadores. Apenas 5 vereadoras foram eleitas na Grande Vitória. Segundo turno acontece em 4 cidades. Corrida eleitoral continua em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Esse pessoal fica se preocupando se elegeu mulher, deixou de eleger mulher. Gente, vamos pensar no indivíduo, na pessoa competente, no trabalho que vai ser executado. Agora tem que eleger mulher, tem que eleger afrodescendente, daqui a pouco tem que eleger indígena, daqui a pouco tem que eleger... Poxa, gente, vamos eleger quem quiser, a eleição é livre. Por isso se chama democracia, governo do povo, pelo povo, para o povo. Poxa, deixa as pessoas votam em quem quiser. Se quiser votar na mulher, vai votar. Tem mulher que não quer se envolver em política. Agora, com a cota que tem para a mulher participar, muitas entram até para cumprir aquela cota ali. Nem toda mulher gosta de política, assim como nem todo homem gosta. Então, fica obrigando agora a pessoa a participar. Tem tantas atividades que a mulher participa e o homem às vezes não participa, assim como tem tantas atividades que o homem participa e a mulher não. Agora fica uma coisa de segmentação, de ideologia. Poxa, a mulher está em tantas funções importantes do nosso país, está lá no Supremo, né? Foi presidente da República, tivemos. Artistas, tem muitas. Apresentadoras, então, tem demais. Repórteres, né? Então, eles ficam com a preocupação em sexo. É mulher ou é homem? Cada um, o povo que vota, a maioria que vota. Vou votar numa pessoa só porque é mulher? Vou votar numa pessoa só porque é afrodescendente? Não, vou votar porque eu acho que aquela pessoa tem condições de fazer um bom governo, uma boa administração, desenvolver um bom trabalho, pode ser homem ou mulher. Ninguém acerta a Mega Sena e prêmio vai a 50 milhões. Então, olha, o prêmio da Mega Sena na quarta-feira será de 50 milhões de reais, porque no último sábado ninguém acertou os números 28, 44, 52, 54, 58 e 60. Então, quem quiser apostar, tem até às 19 horas de quarta-feira para tentar ganhar esse prêmio de 50 milhões de reais. É muito dinheiro, hein? Eu, quando vejo um prêmio assim, eu acho que deveria haver vários ganhadores. Porque dá para dividir para muitos, né? E todos eles ficarem satisfeitos. Mas eu fico chateado quando dá um ganhador, 2 ganhadores, né? Um prêmio que dá para dividir com vários. Podia dar uns 10, 1 milhão para cada um, já pensou? Não, 10 dá 500 mil para cada um, tá ótimo. 500 mil para cada um, ótimo. Bem, agora eu vou falar do Pix, que o Pix começou a vigorar nesta semana, hein? O Pix terá pagamentos programados e troco em dinheiro, hein? O Banco Central diz que o Pix viabiliza pequenos negócios. O Pix, sistema de pagamentos instantâneos, terá novas funcionalidades no futuro, como pagamentos programados e troco em dinheiro. A afirmação é do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que lançou, nesta segunda-feira, 16 de novembro de 2020, a operação plena do Pix, que até o dia anterior estava em fase de testes. Segundo Campos Neto, o sistema permitirá o chamado cashback, em inglês, dinheiro de volta. Ou seja, o consumidor poderá pagar uma compra em uma loja com o Pix
e receber o troco em dinheiro. No evento virtual de lançamento do Pix, Campos Neto destacou que o novo sistema é democrático por levar a tecnologia a todos os lugares e reduz os custos das operações. Ele disse que o Pix é rápido, barato, seguro, transparente e aberto. Por reduzir os custos, como por exemplo com o transporte de dinheiro, o presidente do Banco Central disse que o novo sistema viabiliza pequenos negócios. Além disso, ressaltou que o sistema é seguro. O dinheiro passa a ser rastreado, reduz várias práticas de crime, como lavagem de dinheiro. Olha aí, né? Outra função do Pix. Pesquisa de preços. Olha, eu faço as minhas compras, sempre digo para quem acessa o meu web jornal do Paulo Maciel, eu sempre falo. Eu faço as minhas compras e apanho a minha nota fiscal, meu cupom fiscal, apanho lá e aqui eu passo para vocês os preços que eu consegui no mercado colatinense. Então vamos lá. Dia 16 de novembro de 2020, comprei queijo Minas Frescal, da marca Porto Alegre. O quilo, R$ 24,99. Local que eu comprei foi o supermercado Casa Grande, filial 12. É de Colatina, Avenida José Zuém, número 120, no centro de Colatina. Agora vamos falar de futebol, porque o Real Noroeste, jogando pela Série D do Campeonato Brasileiro, perdeu no último sábado, dia 14 de novembro. Perdeu para o Operário de Várzea Grande do Mato Grosso por 2-1. Sábado que vem, dia 21, o clube capixaba enfrentará o Águia Negra. Esse jogo que ele perdeu foi em casa, jogando aqui, em Águia Branca. Bem, vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos falar da eleição? Né? Vamos falar da eleição, porque é importante a gente ainda tocar nesse assunto. Agora eu tenho números mais atualizados sobre a eleição em Colatina, porque eu passei os números aí que ainda eram parciais, mas mesmo assim já indicavam o verdadeiro vencedor, que foi aqui em Colatina, para prefeito, João Guerino Balestrace. Vamos lá, houve muita demora e números diferentes a cada momento na apuração, então foi muito difícil de chegar aos números exatos. Então vamos agora, nós temos os números exatos, números de votos atualizados. Eu retirei do próprio site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou falar de Colatina, que é a minha base de trabalho. O comparecimento foi de 66.962 eleitores, 73,69%. Houve abstenção de 23.000, nossa, muita gente, hein? A abstenção é quem não vai votar, 23.906 eleitores, correspondente a 26,31%. O total de urnas totalizadas foi de 238, 100%. Total de votos dados aos candidatos concorrentes foi de 58.892, 87,95%. Os votos em branco somaram 3.607, ou seja, 5,39%. Os nulos, 4.463, 6,66%. Votos válidos, 58.892. Candidato eleito em Colatina, primeiro lugar, da coligação Unidos pelo Desenvolvimento, número 20, João Guerino Balestrace, Partido Social Cristão, PSC. Ele teve 20.072 votos, correspondentes a 34,08%. Segundo lugar, coligação Juntos por Colatina, número 51, Luciano Carlos Merlo, do Patriota, não eleito. Foi o segundo lugar. 19.441 votos. 33,01%. Então foi uma diferença de pouco mais de 1% de um para o outro. Terceiro lugar, coligação para a Colatina voltar a crescer, número 23, Mariceles Caetano Engelharte, do Cidadania. Votação, 9.418 votos. 15,19%. Quarto
lugar, Partido dos Trabalhadores, número 13, Genivaldo José Lievore, Partido dos Trabalhadores, votação 2.714, 4,61%. Quinto lugar, Partido Liberal, 22, Renata Santos Moraes Nunes, Partido Liberal. Votação 2.469 votos, 4,19%. Sexto lugar, Solidariedade, número 77, Elodilson Sabadini, Solidariedade, é o partido. Votação 1.396 votos, 2,37%. Sétimo lugar, Democracia Cristã, número 27, Gessé Pereira de Andrade, Democracia Cristã, votação 1.340 votos, ou 2,28%. Oitavo lugar, Partido da Mobilização Nacional, 33. Marcos Onésimo Dávila, Partido da Mobilização Nacional, votação 1.220 votos, 2,07%. Nono lugar, Partido Trabalhista Brasileiro, 14. Nilton Antônio Barbosa, Partido Trabalhista Brasileiro, votação 420 votos, correspondente a 0,71%. Décimo lugar, Partido Socialismo e Liberdade, 50 é o número, Marcos de Oliveira Silva, Partido Socialismo e Liberdade. Votação 402 votos, correspondentes a 0,68%. Então, esses são os números do site tse.jus.br, dia 15 de novembro de 2020, às 22h14. Porque eles forneciam a votação parcial, a gente pensava que era a final, às vezes os dados não davam para a gente conferir. Agora não, agora tem essa votação total aqui. Vamos aos vereadores eleitos também, seus partidos. Vamos lá. Vereadores eleitos em Colatina. Vamos ver aqui. Para o mandato 2021 a 2024. Somente 3 dos atuais componentes da Câmara Municipal foram reeleitos, hein? Só 3. Haverá, então, uma mudança completa na Câmara, praticamente. Quase completa. Felipe Coutinho Martins, Jolimar Barbosa da Silva e Marlúcio Pedro do Nascimento são os 3 que se reelegeram. Eis a distribuição, então, das 15 vagas por partido ou coligação. Sessões totalizadas, 238. Total de votos dados a candidatos concorrentes, 62.106. Correspondente a 92,75% dos votos. São todas as sessões, hein? 100% das sessões aqui. Brancos, houve 2.580 votos brancos, 3,85%. Nulos, 2.276, 3,4%. Total de votos, 66.962. Comparecimento, 66.962. Ou seja, 73% do eleitorado. 73,69% para ser mais exato. Houve abstenção, então, de 23.906 eleitores, correspondente a 26,31%. Anulados sub júdice, 262 votos, correspondente a 0,42%. Votos nominais, votos dados aos candidatos, 58.706, 94,93%. Votos para a legenda, 3.138, 5,07%. Votos válidos, 61.844. Então vamos agora aos partidos e os eleitos. Democratas, vagas, uma vaga. Ângelo Stelzer Neto foi eleito. Ele teve 734 votos. Depois, Movimento Democrático Brasileiro, vagas, uma também. Dário Rúdio Júnior foi eleito. Depois vem Progressistas, uma vaga também. Felipe Coutinho Martins teve 793 votos.
Depois, Partido Democrático Trabalhista, uma vaga também. Kessia Nascimento Bacete Gregório, 551 votos. Deixa eu ver agora. Partido Liberal, 2 vagas. João Marcos Cunha, 1.190 votos. Jolimar Barbosa da Silva, 1.127 votos. Cidadania, uma vaga. Marlúcio Pedro do Nascimento, 921 votos. Democracia Cristã, nenhuma vaga. Agora vamos ao Partido Avante. Avante. Eu nem me lembrava desse partido. Avante, tanto partido novo, né? Avante, deixa eu ver aqui, teve um eleito. Um eleito no Avante foi Oumir Fernando de Araújo Castiglione, 1.299 votos. Partido dos Trabalhadores, nenhum eleito. Patriota, 2 eleitos. Wagner Neumeg teve 1.356 votos. E Marcelo Carvalho Prete, 933 votos. Republicanos, uma vaga. Miguel Ângelo Guinzani Quepe, eleito com 723 votos. Partido Trabalhista Brasileiro não teve eleito. Partido da Social Democracia Brasileira também não teve. Partido da Mobilização Nacional também não. Partido Social Cristão também não teve. Partido Socialismo e Liberdade também não elegeu vereador. Partido Socialista Brasileiro, 2 vagas. Claudinei Costa Santos, com 1.147 votos, e Adnilcio Pintos da Silva, 972 votos. Solidariedade agora. 2 vagas, 2 eleitos. O Anderson Rodrigues, com 776 votos, e Jefferson Israel Alves, com 751 votos. Vamos às outras notícias. Eleições 2020 pelo Brasil. Olha, em primeiro turno foi eleito prefeito de Salvador, Bahia, o vice de ACM Neto, Bruno Reis, do DEM, que obteve 64,16% dos votos. Em Belo Horizonte, foi reeleito Alexandre Calil, do PSD, com 63,50% dos votos, com 84% das urnas apuradas. Bem, as urnas não foram totalmente apuradas, mas a pessoa já estava eleita, o político já estava eleito. Em Natal, foi eleito Álvaro Dias, do PSDB. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi eleito Marquinhos Tradi. Rafael Greca, do DEM. DEM é o Democratas, né? As pessoas costumam chamar de DEM, alguns costumam chamar de DEM. Então, Rafael Greca, do DEM, foi reeleito em Curitiba. Em Recife, João Campos, PSB, e Marília Arraes, do PT, disputarão o segundo turno. Em Porto Alegre, disputarão o segundo turno Sebastião Melo, do MDB, era PMDB antigamente, agora é MDB, e Manuela Dávila, do Partido Comunista do Brasil. Em São Paulo, o segundo turno será entre o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. Eduardo Paes, do DEM, e Marcelo Crivella, do Republicanos, se enfrentarão no segundo turno no Rio de Janeiro. São algumas cidades mais importantes. Eu estou falando para vocês, né? Agora, uma reflexão aqui. Eu estava vendo um programa na TV Record São Paulo, né? Programa Balanço Geral da Record de São Paulo. Aí um afrodescendente, ele confessou ter matado a mulher. E aí? Eu fiquei pensando, e aí? Agora, será que o movimento afrodescendente vai defendê-lo? Porque eles ficam com essa conversa de que as prisões estão cheias de afrodescendentes. Ué, mas se o cara cometeu o crime, ele não tem que ir para a prisão? Então, o movimento afrodescendente então, iria defendê-lo ou vai condená-lo porque matou a mulher? Né?
ou a culpa não é dele, mas sim do sistema? O pessoal também tem um negócio nessas ideologias de ficar falando que a culpa é do sistema social. Agora eles falam assim, social, patriarcal, machista, alguns usam até chauvinista. E o movimento feminista, que normalmente é associado ao movimento afrodescendente, vai defendê-lo ou vai cobrar a sua prisão? Então é uma dúvida que, vez por outra, surge na nossa mente. A gente vê em Vitória, por exemplo, um jovem afrodescendente morreu. Aí, quando foram procurar investigar quem eram os autores do crime, eram afrodescendentes também. Então, cometeu o crime, o que nós vamos fazer? Tem que julgar e colocar para se ressocializar na prisão. Então, a gente devia refletir mais sobre isso com equilíbrio e não ficar olhando números. Aqui tem muito afrodescendente preso, aqui tem muito... Olha, se cometeu o crime, um aqui matou a mulher. Tem que cumprir a prisão. É a lei. Ninguém está olhando cor aqui, não. Então, é preciso muito equilíbrio. E as pessoas precisam ter a mente aberta para ter um momento de discernimento das coisas, que muitos não têm, infelizmente. Bem, deixa eu falar agora mais um pouquinho sobre eleições 2020, porque o segundo turno na Grande Vitória vai acontecer, hein? Segundo turno no dia 29 de novembro. É dia 29, né? Dia 29, deixa eu ver, é isso mesmo, dia 29 de novembro. Em Vitória haverá o segundo turno entre o delegado Pasolini, do Republicanos, e João Coser, do PT. Em Vila Velha disputarão Max Filho, do PSDB, e Arnaldinho Borgo, do Podemos. Em Cariacica, Euclério Sampaio, do DEM, e Célia Tavares, do PT, vão ao segundo turno. Na Serra, Sérgio Vidigal, do PDT, e Fábio Duarte, da Rede, disputarão o segundo turno. Olha, o presidente Bolsonaro, ele votou no Rio de Janeiro e foi, inclusive, à casa de um jornalista que o trata com respeito, né? Porque tem muitos que não tratam com respeito. O presidente da República, Jair Bolsonaro, votou nas eleições municipais de 15 de novembro na Escola Municipal Rosa da Fonseca, no Rio de Janeiro. Bolsonaro depois visitou também o jornalista Alexandre Garcia para cumprimentá-lo pelos 80 anos de idade, completados recentemente. Bem, agora vamos falar um assunto que a gente tem que falar aqui sobre a eleição também, que foi a demora para divulgar os resultados da eleição. O que deu nesses computadores do Tribunal Superior Eleitoral? O que aconteceu? Então, nada mais difícil para nós que pertencemos à imprensa, nada mais difícil ficar aguardando o resultado, aguardando e não sai, e aí nós querendo informar a população e não sai. Depois vai saindo aos poucos, você pensa que a pessoa está eleita e não está. Então, olha, falha no computador provocou atraso na divulgação da apuração. Por volta das 21h40, cerca de 63% dos votos tinham sido computados. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que uma falha em um computador provocou atraso na divulgação dos resultados da apuração do primeiro turno. Por volta das 21h40, cerca de 63% dos votos tinham sido computados. Segundo o ministro, os dados dos tribunais regionais eleitorais foram recebidos pelo tribunal, mas ocorreu uma falha no processador de um supercomputador e foi preciso fazer a reparação. Segundo Barroso, o atraso não traz prejuízo para o resultado das eleições, porque o problema está somente na divulgação. A ideia de que a demora possa trazer algum tipo de consequência para o resultado não faz nenhum sentido, disse ele, porque o resultado das eleições já saiu no momento em que a urna imprimiu o boletim da urna. Esse boletim é impresso em diversas vias, é fixado do lado de fora da sessão eleitoral e distribuído aos partidos. O ministro disse, no entanto, que a centralização da totalização, a soma, de votos no TSE, também pode ter contribuído para a lentidão da divulgação. Nas eleições anteriores, a totalização era realizada
nos tribunais regionais eleitorais. Antes de Barroso assumir, a ministra Rosa Weber ocupou o cargo de presidente da corte. Então, é uma explicação dele. Houve uma falha lá no supercomputador e tal, mas a votação já tinha acontecido e não vai interferir em nada. Durante uma coletiva na qual apresentou um balanço do dia de votação, Barroso informou que cerca de 3.500 urnas apresentaram defeito e tiveram que ser substituídas. Não houve votação manual em nenhum município. Sobre o ataque cibernético realizado na manhã ao sistema do TSE, houve um ataque cibernético, Barroso reafirmou que o ataque foi neutralizado e não provocou danos. E o caso, inclusive, está sendo investigado pela Polícia Federal. Olha, eu já falei do Pix, né? O Pix, novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil, entrou em vigor nesta segunda-feira, ontem, dia 16 de novembro de 2020. Então, aos poucos, a população vai se acostumar com essa ferramenta. É uma ferramenta que entra em operação para todos os clientes. Desde 5 de outubro, os clientes podem registrar as chaves digitais de endereçamento. Então, o negócio agora é a partir de chaves. Milhões de chaves já tinham sido cadastradas ultimamente. Como cada pessoa pode ter mais de uma chave, o número exato de pessoas registradas ainda é desconhecido. As chaves funcionarão como um código simplificado que associará a conta bancária ao número do CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, e-mail, número de celular e uma chave aleatória de 32 dígitos. Em vez de informar o número da agência e da conta, o cliente apenas informa a chave para fazer a transação. E acontece em segundos. Muito boa medida do governo federal, esse Pix. Inclusive, no futuro, os empregadores poderão recolher o FGTS com Pix. É outra novidade, mas ainda não está em vigor. É para mais tarde, né? E agora vamos falar de futebol. Hoje tem... Eu já falei do Real Noroeste, que perdeu jogando em casa, em Águia Branca, na Série D do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar da Seleção Brasileira, porque tem jogo da seleção hoje, hein? Nesta terça-feira, 17 de novembro de 2020, ocorrerá o próximo compromisso do Brasil, da Seleção Brasileira. Será o clássico diante do Uruguai no Estádio Centenário, em Montevidéu. O jogo está marcado para as 20 horas, horário de Brasília. No jogo anterior, o Brasil derrotou a Venezuela e virou líder isolado. Foi na última sexta-feira, quando o Brasil venceu a Venezuela por 1-0, jogando no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. O gol foi de Firmino. Tenho tempo ainda? Vamos ver se eu tenho tempo, porque aqui é uma correria, hein? É uma correria, não sei se eu tenho tempo aqui para falar, deixa eu ver. Bem, nesta semana, Colatina está no risco baixo para a transmissão da Covid-19. Somente Ecoporanga e Santa Teresa estão no risco moderado. Os outros municípios, todos do Espírito Santo, estão no risco baixo. Então, é importante falar, porque quem está no risco baixo, o comércio pode abrir o dia todo, a abertura do comércio é normal, os bares. E risco moderado tem uma certa restrição. Colatina ficou uma semana no risco moderado, então o comércio abria a partir das 10 horas e tal. Agora não, agora está no risco baixo, risco leve, então o comércio está abrindo normalmente em Colatina, tá bom? Isso é importante. Mais uma vez eu quero lembrar a mudança de ponto de ônibus. A Prefeitura de Colatina informando aos usuários do transporte coletivo que o abrigo dos ônibus da Praça da Catedral Sagrado Coração de Jesus, a Praça Frei José, desde a segunda-feira, ontem, passou a funcionar temporariamente em frente à loja do Frisa, no bairro Esplanada,
na Avenida Ângelo Gilberti, tá bom? Então, as pessoas acho que já estão sabendo, mas não custa nada avisar, porque pode aparecer alguém procurando ponto na Praça Frei José e ele está lá em frente à loja do Freeza, uma loja muito conhecida, porque é de um frigorífico muito tradicional em nossa cidade, o frigorífico Rio Doce. Deixa eu ver mais aqui se tem alguma informação ainda para... Ah, sim, eu tinha aqui para falar, mas não sei se vai dar tempo. Tem vários prefeitos eleitos. Eu gostaria de falar, mas não sei se vai dar tempo. Será que vai dar tempo? Os prefeitos eleitos do nosso estado. Vamos lá, vamos falar alguns então. Em Jaguaré, uma curiosidade, 2 Marcos Guerra foram eleitos. Um Marcos Guerra em Jaguaré e outro Marcos Guerra em São Roque do Canaã. 2 homônimos, né, eleitos prefeitos. Bem, Atílio Viváqua, Josemar Basto foi eleito. Água Doce do Norte, Abraão Lincoln. Afonso Cláudio Luciano Pimenta. Águia Branca, Jailson Kiuki. Aracruz, Doutor Coutinho. Alegre, Nirro. Alfredo Chaves, Doutor Fernando. Alto Rio Novo, Borel. Anchieta, Fabrício Petri. Apiacá, Fabrício do Posto. Brejetuba, Levi da Mercedinha. Boa Esperança, Romualdo Milanese, mas me parece que houve problemas lá, candidatura indeferida, está subjúdice, está subjúdice. Vamos esperar o julgamento. Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos. Baixo Guandu, Lastênio Cardoso. Conceição da Barra, Mateuzinho do Povão. Cachoeiro de Itapemirim, Vitor Coelho. Castelo, João Paulo Nali. Colatina, Guerino Balestrace. Conceição do Castelo, Cristiano Spadeto. Domingos Martins, Vanzete Kruger. Ecoporanga, Elias Dalcol. Divino de São Lourenço, Eliar do Brasil. Fundão, Gil. Governador Lindenberg, Leonardo Fink. Guarapari, vamos ver Guarapari. Edson Magalhães, reeleito. Guaçuí, Jauar. Acho que o nome é esse, Jauar. Ibatiba, Luciano Pingo. Iuna Romário. Irupi, Edmilson Meirelles. Ibiraçu, Diego Crentes. Iconha, Gedson Paulino. Itaguaçu, Wesley Cortelete. Itapemirim, Doutor Tiago. Ibitirama, Paulo Lemos. Itarana, Vander Enfermeiro. Jaguaré, Marcos Guerra. Jerônimo Monteiro, vamos ver aqui, Jerônimo Monteiro. Quem foi Jerônimo Monteiro? Sérgio Fonseca. João Neiva Micula. Micula, eu acho que a pronúncia é essa. Não sei bem. Linhares Guerino Zanon, reeleito. Laranja da Terra, Josafá Stork. Mantenópolis, Hermínio Espanhol. Marilândia, Gutim. Marataízes, Tininho Batista. Marechal Floriano, Cacau Lorenzoni. Mimoso do Sul, Peter Costa. Montanha, André Sampaio. Mucurici, Atanael. Muniz Freire, Dito. Muqui, Cacalo. Nova Venécia, André Fagundes. Pancas, Doutor Cid Clay. Pedro Canário, Bruno Araújo. Pinheiros, Arnóbio Pinheiro. Piúma, Paulo Cola. Ponto Belo, Jaiminho. Presidente Kennedy, Dorley Fontão. Rio Bananal, Edmilson. Rio Novo do Sul, Ney Castellari. Santa Leopoldina, Romero Endringer. Santa Maria de Jetibá, Hilário Hopke Gatinha, isso mesmo? São Mateus, Daniel Santana, reeleito. São Roque do Canaã, Marcos Guerra. Santa Teresa, Kleber Médici. Soretama, Alexandre Brodel. São Domingos do Norte, Ana.
São Gabriel da Palha, Tiago Canal Rocha, São José do Calçado, Cuíca, Vargem Alta, Eliezer, Venda Nova do Imigrante, Paulinho Minete, Vila Valério, Davi, Venda Nova, Paulinho Minete, Viana, Wanderson Bueno, Vila Pavão, Bolinha, são esses, segundo o site Folha Vitória. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição de terça-feira, 17 de novembro de 2020. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. Desejo a paz para todos vocês, meus irmãos e irmãs, que acessam o Web Jornal do Paulo Maciel no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Tchau!